Senhor, nós te damos graça por esse tempo tão precioso que podemos compartilhar das experiências que o Senhor tem colocado sobre nós. Nós abençoamos o canal Missões na Europa, o pastor Marcelo, o Glauber, Deus, toda a equipe que trabalha nesse canal. Nós pedimos, Deus, que a unção de avivamento e o mover sobrenatural venha sobre a Europa, trazendo quebrantamento, que o Senhor possa levantar pessoas apaixonadas por esse continente, pelas pessoas desse continente, para trazer um mover sobrenatural da tua presença nessa geração. E que essa geração não se perca para ti nesse continente, Senhor, mas que nós possamos experimentar a tua visitação como foi nos primeiros dias. Nós abençoamos esse tempo precioso de comunhão, de fortalecimento mútuo que nós teremos aqui. Pedimos isso agora em nome de Jesus. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá, eu sou Marcelo Araújo, sou pastor missionário aqui em Lisboa e nós estamos aqui no canal Missões na Europa. Hoje nós teremos uma entrevista incrível com o pastor Carlinhos, que está na Alemanha. Olá, pastor Carlinhos, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. É um prazer imenso ter o senhor aqui conosco novamente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o pastor Carlinhos e a sua missão, basta acessar aqui na descrição que você vai ter o link da primeira entrevista que ele deu para a gente aqui no canal, tá bom? Pastor Carlinhos, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Amém, muito obrigado, querido. É um prazer estarmos juntos aqui. A gente sempre interage nos grupos de WhatsApp, mas é bom estar com você aqui e conversando com você sobre aquilo que Deus tem feito aqui. Excelente, pastor. Bom, nós convidamos o pastor Carlinhos porque ele teve um evento muito importante para o reino, um evento que teve um retorno muito legal para o seu trabalho missionário na Alemanha, que chamou-se de DDD. O que seria um DDD, pastor Carlinhos? Cara, o DDD é o Dia de Decidir Destinos. A gente idealizou esse evento com um sonho, não é? Com um objetivo duplo. Objetivo número 1, de tornar a igreja conhecida na cidade, tornar o nosso trabalho conhecido na cidade. E objetivo número 2, de gerar envolvimento e interação entre as pessoas da igreja. O evento é tanto bom para dentro como para fora. Que interessante. Nós vamos estar aqui compartilhando algumas imagens, alguns vídeos do DDD para que você possa estar por dentro e conhecer o que Deus fez nesses dias. A Bíblia diz que na presença de Deus, Die Bibel sagt das in der Gegenwart Gottes. a alegria é abundante. Es gibt so viel Freude. Amém? Nós costumamos levar a nossa alegria para os estádios de futebol. Unsere Freude nehmen wir so oft einfach zum Fußballstadion. Nada contra. Ich habe nichts dagegen. Mas na igreja, Aber in der na Gemeinde, presença de in der Deus, Gegenwart Gottes, nós temos verdadeiros motivos para estar alegres. haben wir wahrhaftige Gründe, glücklich zu sein. Das ist eine neue Wir sind neu geboren. Das ist eine, wir sind neu geboren. Eine neue Schöpfung, eine neue Hoffnung. Das Alte ist vorbei und die Zukunft leuchtet hell. Pastor, o senhor fez esse evento, o senhor é da Igreja Sara, nossa terra da Alemanha, e este evento, fala para a gente o que o senhor fez, qual foi a forma de evangelização, o que aconteceu durante esses dias do DDD. Ok. Eu queria só ressaltar que essa é a terceira edição do DDD, né? Nós tivemos um em 96, no mês de outubro de 96, realizamos o segundo em 2016, 2018 e 2019. Né? E tivemos uma evolução assim, muito grande do primeiro para o segundo. O primeiro DDD ele foi como se fosse um ensaio. Né? A gente tinha um sonho e colocou para fora. Mas a gente não sabia bem como canalizar os recursos,
como envolver a igreja e como chamar quem estava fora. A gente teve também que desenvolver uma dinâmica para incluir as igrejas próximas, caso elas quisessem. O primeiro evento foi muito, muito movido a entusiasmo. A gente viu uma necessidade e a gente lançou-se em cima e quis fazer, né? Foi bom, porque foi um aprendizado fantástico. Mas a gente teve que dar uma pausa de 1 ano para fazer o segundo. Né? E a diferença entre o primeiro e o segundo é que nós aprendemos, e entre o segundo e o terceiro, foi o que nós aprendemos nesse intervalo, tanto sobre a igreja, como sobre como alcançar as pessoas que estão fora. Né? A nossa proposta de alcançar as pessoas que estão fora. Né? O nosso primeiro evento ele foi um evento assim tímido, eu posso dizer a você, foi um evento assim acanhado. Né? A igreja era bem menor na época e pareceu ser um desafio grande demais para as pessoas e para aquilo que nós tínhamos. A visão foi maior do que a nossa capacidade de realizá-la. Né? Graças a Deus não nos frustramos, mas o resultado levou a gente a pensar um bocadinho sobre o que nós deveríamos fazer. Sim, mas esse ano o senhor teve uma colheita aí muito interessante. Fala para a gente como é que foi este ano essa colheita, o que aconteceu? Ok, mais uma vez, só colocando a diferença entre os pontos. Né? No primeiro ano, nós tínhamos um público de 40 a 50 pessoas. Nos últimos 2 anos, nós conseguimos atingir entre 200 a 250 pessoas. Né? O que fez a diferença nisso? E isso é importante. Primeiro, deixar a visão de forma clara para as pessoas. Segundo, uma preparação antes, né? Você conhecer o seu ambiente. Então, a nossa preparação antes se deu com base em 2 coisas. Primeiro, levantarmos os custos do evento e lançarmos um desafio para a igreja. Nós podemos fazer isso, é importante fazer. Como é que nós vamos levantar esses recursos? Segundo, fazer um trabalho de divulgação na cidade, né? Levar a igreja para fora. E nós aproveitamos uma característica nossa. A nossa igreja tem muito... É uma igreja internacional, alcança muita gente de muitos lugares, né? Da Europa e até do mundo, mas a nossa marca é sermos brasileiros. Então a gente levou a alegria brasileira para a rua. Então a gente pegou músicas alemãs, colocamos em ritmo de samba e de pagode, fizemos um ajuntamento na rua, pedimos autorização, fomos para a rua e lá a gente distribuía panfletos sobre o evento e cantávamos as músicas no nosso ritmo. Esse tipo de coisa atraiu os alemães curiosos para o nosso evento. Nós temos pessoas que foram ao evento porque viram o que nós fizemos, acharam bonito e acharam diferente que uma igreja pudesse fazer esse tipo de coisa e foram lá para conferir o que estava acontecendo. Né? E assim foi fantástico. Foi poderoso. Nós criamos um momento lá, houve um momento específico, onde nós apresentamos a diversidade cultural da igreja. Então, nós escolhemos um texto bíblico, Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, quando diz que toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Né? Ele está exaltado acima de tudo e que toda língua confessa. E esse versículo foi lido pelas 9 línguas que estão representadas na nossa igreja. Alemão, português, francês, espanhol, romeno, inglês, russo, croata, 9 línguas ao todo. Né? Isso foi fantástico. Tinha um cara que foi ao evento, o cara era muçulmano. Ele não entendia nem alemão, nem entendia português. Então a minha esposa precisou ficar atrás. Nós temos pessoas que não entendem nem português nem alemão. Elas são atraídas pela igreja, elas gostam da igreja e elas vão. Então a gente usa o inglês, a minha esposa fica atrás e traduz para essas pessoas. E quando a gente leu esse texto nas diversas línguas, o cara perguntou: eu não estou entendendo, vocês creem em quantos deuses? Quando se diz Senhor, quem é que vocês chamam de Senhor? E aí nós começamos a...
ali no espaço, depois a pessoa manifestou interesse de continuar aprendendo sobre isso. Nós explicamos sobre a nossa crença em um único Deus, mas que essa unidade é uma unidade composta, não é uma unidade absoluta. Por isso que esse único Deus existe em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Alguns muçulmanos curiosos vêm à nossa igreja, não se identificam, evidentemente, né? Nem podemos identificá-los, porque manifestam um interesse pela maneira como nós vivemos o cristianismo e pelo entusiasmo que nós manifestamos pelo cristianismo. Uau, muito interessante essa forma de evangelismo. Então, ou seja, o senhor usou a cultura brasileira para chamar, convidar, atrair o alemão, né, e entre outros povos, para dentro do DDD. Pelo que eu vi agora, o DDD foi um evento étnico, né? Teve várias etnias ali, vários idiomas, né? Foi um evento muito aberto, não é isso? Isso. Essa é uma das marcas da nossa identidade como igreja aqui. Não é? Nós definimos 2 coisas logo de início: aquilo que nós não podíamos ser e aquilo que nós não queríamos ser. Nós não queríamos ser uma igreja puramente brasileira, voltada unicamente para brasileiros. Não fazia sentido a gente estar aqui sendo isso. E nós não podemos ser uma igreja tipicamente alemã, porque os alemães já estão aqui e fazem isso melhor do que nós. E sem querer questionar os métodos e a maneira como eles usam. Então, nós usamos a nossa, como é que eu posso dizer, a simpatia brasileira. Todo mundo é simpático a brasileiro. E nós criamos um ambiente onde pessoas de diversas culturas podem se sentir à vontade. Né? E o DDD é um evento onde essas etnias convergem e contribuem com as marcas da sua cultura para que o evento realmente alcance o maior número de pessoas possíveis. Então, nós tínhamos pessoas de diversas nacionalidades participando do evento e essas pessoas, ocasionalmente, começam a frequentar a nossa igreja. Que interessante, pastor Carlinhos. Como é que o senhor consegue administrar e treinar a sua equipe para alcançar todas essas etnias? Porque cada uma tem uma questão transcultural diferente. Então, assim, como é que o senhor equipa a sua equipe para que ela possa conseguir atender todos esses povos? Olha só, nós temos uma língua franca, que é o alemão. Né? O alemão é a nossa língua de comunicação nos grupos do WhatsApp. Eventualmente usamos o português também, porque eu não domino o alemão, eu falo alemão com as pessoas, mas eu não prego em alemão. Né? Então, a língua franca é o alemão, os nossos cultos são em português, com tradução para o alemão, e nós fazemos o passo a passo, boca a boca com as pessoas, nos pequenos grupos. Então, atualmente nós temos células em português com tradução para o alemão, células em alemão e células em espanhol. Né? O nosso projeto futuro da célula em espanhol vai se gerar uma célula em romeno. Porque uma família de romenos que frequenta a igreja, que entende espanhol, frequenta a célula que fala espanhol, então eles vão para essa célula, né? E aí eles vão formar um grupo, levar uma outra família de romeno que não entende português nem alemão para a igreja, e eles vão estar com esse grupo trabalhando em romeno com eles. Nós temos um grupo de nigerianos que não fala português nem alemão, que já tem tradução no culto. A nossa dificuldade é a dificuldade financeira. A gente não tem como se equipar tecnicamente para fazer uma tradução simultânea ainda. Mas estamos começando com eles a célula em inglês. Né? Nós temos um grupo de russos, né? Já tem um cara muito bom, discípulo nosso, que foi conquistado em russo, e já vai começar uma célula na casa dele, e a língua dessa célula será o russo. Uau. E aí nós convergimos todos no domingo para o culto.
Nossa, quanto trabalho, quanta coisa legal, que forma bacana de lidar com tantas etnias e idiomas. Para você que está aqui no canal Missões na Europa, eu quero informar que o canal Missões na Europa tem cursos de idiomas, tá bom? Em diversas línguas, feitas por missionários que estão em campo. Então, se você desejar informações sobre cursos de idioma no canal Missões na Europa, acesse aqui a descrição. E também convidar você já para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque essa forma de evangelismo, comentada aqui pelo pastor Carlinhos, da Alemanha, tem dado resultados. Ele hoje trabalha com multi-etnias e também tem conquistado alemães. Na sua igreja hoje já tem alemão convertido, não é isso, pastor? Cara, a maior parte das pessoas da nossa igreja hoje, elas têm como idioma o alemão. Tá? Brasileiro mesmo é minoria hoje na igreja. Nós temos, claro, os brasileiros chegam, eles nos veem, eu estou procurando uma igreja e tal, e chegam lá, estão conosco, né? Mas brasileiro mesmo é minoria. Nós temos brasileiro nativo na igreja. Nós temos eu e minha família, nós temos mais uns 4 ou 5 irmãs, temos as 3 irmãs iniciais, que nós encontramos aqui, as 4 irmãs iniciais, mas alguns que chegaram de fora, mas ao todo, a nossa igreja hoje tem umas 55 pessoas, ao todo nós temos uns 15 brasileiros. O restante são todos nativos e pessoas de outros nativos idiomas. de outro, isso. Que legal. Pastor, quais são as outras formas de evangelismo que o senhor costuma utilizar para atrair as pessoas ao evangelho e à igreja? Rapaz, olha, Deus nos deu, isso é um presente de Deus, né, para nós. A mais importante forma de evangelismo nosso aqui é o evangelismo pessoal. Então, nós desafiamos as pessoas a compartilhar as experiências delas com as pessoas que estão próximas delas. E como muitas dessas experiências têm sido marcantes, as pessoas, a resistência natural que elas têm, a incredulidade natural que elas têm, acaba sendo quebrada. Né? A segunda forma são as células. Só que tem um detalhe. Aqui na Alemanha, os alemães, os latinos não, as pessoas de outras culturas não, mas os alemães eles são muito desconfiados. Então eles não vêm primeiro para a célula para depois ir para a igreja. Você tem que levá-los primeiro na igreja. Então, se eles gostam, eles aceitam o teu convite para ir na casa das pessoas. Mas um acaba trazendo o outro. Né? E aconteceu uma coisa assim de Deus aqui. Esse cara, que fala russo, né? Ele nasceu na Rússia, no Cazaquistão, fala russo, descendentes de alemães lá. Tem uma história aí por trás que é longa, não dá para a gente contar aqui. Ele trabalha com uma empresa de transporte de doentes, certo? Então, quando ele se converteu, ele veio num culto, porque um dos ex-funcionários dele, que se converteu conosco, um alemão, meio brasileiro, se converteu com a gente no culto, um cara novo, jovem, e ele disse, eu preciso contar para o meu amigo e ex-patrão o que Jesus fez na minha vida, porque eles tinham brigado. E eu preciso ir lá pedir perdão a ele. Né? O que Jesus fez na minha vida, eu preciso ir lá pedir perdão a ele. Aí o cara vai pedir perdão pro amigo. O amigo, eu quero ir na tua igreja, eu quero conhecer. O alemão vai no culto, cara, o cara chora o culto inteiro. E ele me pergunta, você pode ir na minha casa falar disso que eu ouvi aqui para minha mulher? E aí eu fui na casa dele. E aconteceu uma coisa assim, diferente, porque eu cheguei lá às 8, fiquei lá até às 11 horas da noite, falando do plano da salvação. E ele disse, eu quero conhecer esse Jesus que você me falou. O cara se converteu, tinha empresa de transporte de doentes. E ele disse, agora eu quero todos os meus funcionários crentes. E colocou todo mundo, as pessoas que trabalham com ele, para compartilhar o evangelho com os doentes que ele transporta. Quando a pessoa dá permissão, eles compartilham o evangelho com as pessoas, eles compram Novos Testamentos e dão de presente para as pessoas. Resultado, essas pessoas ocasionalmente começam a frequentar a igreja. Um espanhol que tem problemas seríssimos de depressão,
também veio para a igreja pelo testemunho de uma irmã da nossa igreja que tinha tentado suicídio e que se recuperou. E aí ele foi na célula dela e o cara se converteu. Só que ele teve uma crise de depressão muito forte e acabou voltando para a clínica onde ele tinha sido internado. Chegou na clínica, o que o cara faz? Fazem terapia em grupo e a terapeuta pergunta o que de mais importante aconteceu na minha vida. Ele chegou assim: eu me decidi por Jesus. E aí fala da experiência, da salvação, da conversão, fala da igreja, fala do pastor, fala da relação dele com os irmãos. Quando o cara recebeu alta, sabe o que aconteceu quando ele recebeu alta? 3 das pessoas que faziam parte do grupo dele vieram para a igreja. Vieram conhecer a igreja e começaram a frequentar a igreja. E estão com a gente na igreja até agora. Entendeu? Então, o grande desafio nosso, a força nossa, não está nos eventos, ela está nesse boca a boca. O que a gente se preocupa em fazer? É viver Cristo de forma intensa, ensinar a palavra de Deus de forma profunda e desafiar as pessoas a compartilhar o seu testemunho. Né? E isso tem nos trazido um crescimento constante. Os nossos cultos começam, todo culto, os primeiros minutos do nosso culto, uma das pessoas da igreja vai lá, nos primeiros 3 a 5 minutos, para compartilhar o seu testemunho pessoal de conversão. Eu digo para eles, mais importante do que as pessoas ouvirem uma grande explicação teológica, elas querem saber o que aconteceu com você. Então, fale do que Deus fez na sua vida. Para o seu vizinho, ele está interessado em saber como a sua vida mudou. Quando eles contam, as pessoas vêm. Interessante, ou seja, pregar o evangelho através da sua própria história, daquilo que Deus fez com a transformação da sua vida, vai impactar e transformar a vida de muitas e muitas pessoas. Pastor, muito interessante essa entrevista. Eu quero falar agora um pouquinho sobre plantação de igrejas ou implantação de igrejas. Quais são os seus... Hoje a sua igreja está localizada aonde? Na Alemanha? Nós estamos em Pforzheim, né? Fica próximo a Stuttgart, 50 quilômetros de Stuttgart. Pforzheim é uma cidade relativamente grande para os padrões alemães, tem cerca de 140 mil habitantes, não é? Então é uma cidade relativamente grande, tem todos os serviços que você necessita. Então nós temos uma igreja em Pforzheim e nós temos uma igreja em Elchheim, é uma cidade que fica uma pequena cidade de 5 mil habitantes que fica a quase 45 quilômetros daqui. Interessante. Quais são os seus planos para a plantação de igrejas? Estou vendo que o senhor já plantou a segunda igreja, não é isso? E quais são os próximos passos? Quais são as suas ideias aí para o crescimento de igrejas na Alemanha? O que a gente faz? A gente trabalha com, como é que eu posso dizer, um retiro de aprofundamento espiritual. Quando a pessoa se aproxima da igreja, não é? Ela vem para a nossa igreja e ela decide-se por Jesus, a gente participa elas participam normalmente de um retiro de aprofundamento espiritual que nós chamamos aqui de Treffen mit Gott, o encontro com Deus. Quando elas saem desse retiro, elas participam de um curso que aperfeiçoa o trabalho de liderança delas. Esse curso acontece na minha casa. Ou, quando a pessoa mora mais distante, eu vou lá para ministrar o curso. O curso é português com tradução para o alemão. Eu tenho pessoas que moram a quase 200 quilômetros daqui de casa, 90 quilômetros, ok? 150 quilômetros. Então, eu vou uma vez por mês nesses locais e treino esses líderes que possivelmente e futuramente poderão começar um novo núcleo. Geralmente nós começamos com uma célula e a partir do crescimento disso se transforma numa nova igreja. Então nós temos uma pessoa que eu levo 2 horas para chegar na casa dela, vou lá uma vez por mês, temos um trabalho lá na casa dela para fazermos isso, plantar essa célula que vai se transformar numa igreja futuramente. Temos um núcleo lá, temos um núcleo numa outra cidade também que fica 1h30 daqui, em Bacna. O nosso problema hoje é falta de trabalhadores, né, e disponibilidade de tempo. Ou seja, dois temas importantes. Falta de trabalhadores, tem uma seara muito grande, e falta de tempo para gerar, e provavelmente também essa gestão de recursos
também é um pouco limitante, né? Na Europa, as igrejas não têm uma arrecadação tão vultuosas como no Brasil, não é isso? Cara, olha só, quando você vem para a Europa, né, é um engano que muitas pessoas têm, é que você vai vir para cá e você vai pegar um lugar onde o dinheiro vai praticamente brotar do chão. Isso não acontece. A dificuldade do missionário na Europa, ela é igual, talvez até mais difícil do que em regiões ditas pobres como a África e a Ásia. O que acontece? As pessoas que estão fora da Europa, elas imaginam que a Europa não precisa de investimento. Então eu não vou investir no missionário europeu porque ele deve ter tudo por lá. Vou investir naquelas regiões que precisam mais. Isso é fruto de um equívoco, que é as pessoas confundirem missões com obra social. As duas coisas caminham juntas. Elas caminham juntas e é importante que elas coexistam juntas. Mas fazer obra social é fazer missões. Fazer missões não é só fazer obra social. Você entende? Então, existe uma necessidade aqui. A Europa é um continente provedor. Se você alcançar o europeu para Cristo, você vai ter provisão para alcançar o resto do mundo. Mas para você alcançar o europeu para Cristo, você precisa investir no missionário que está aqui. Né? Quando eu falei que a gente precisa de trabalhadores, e é importante ressaltar, muita gente diz, eu quero ir para a Europa. Mas se você não tiver a visão correta do que é vir para a Europa, você chega aqui e você leva o evangelho a ficar ainda mais desacreditado. Como é que a gente faz? O DDD aconteceu, nós não estamos endividados, foi um evento caro para a nossa realidade, né? E nós tivemos um saldo financeiro positivo, sobraram 26 euros. Ok? E você sabe que... Um trabalho, um desafio enorme. Graças a Deus. Mas nós estamos de positivo em 26 euros. Mas nós fazemos as coisas com cuidado, com transparência. O alemão, ele pode contribuir, sim, você tem que ser muito transparente naquilo que você faz e tem que fazer uma gestão criteriosa dos recursos que você tem à mão. E outra coisa que missionário, esse é um problema nosso, missionário. Missionário, às vezes, reclama muito. Ore mais e confie mais em Deus. Se Deus trouxe, Deus abre as portas. Comunique a necessidade. Sabe? Como o meu foco realmente é plantação de igrejas, e eu estou atualmente pastoreando uma igreja, o que eu faço? Eu comunico a necessidade. Eu fiz o levantamento para fazer o DDD. Eu fiz o levantamento de custos para o DDD e apresentei a necessidade para os irmãos. Então, como os irmãos contribuíram? Quem podia ofertar, ofertou. Quem não podia fazer uma oferta significativa, doou alguma coisa para que pudesse ser colocada à disposição na igreja, comida. Então, fizemos almoço, fizemos café com bolo, entendeu? Dissemos, irmão, nós precisamos mandar fazer os panfletos. Quem pode contribuir para a gente comprar os panfletos? Então as pessoas, elas chegam e contribuem com aquilo que podem. E agora, claro, o que é que eu faço? O que é que eles vão contribuir no próximo? Porque eu vou chegar para... Eles já sabem disso. Com toda a relação de despesas e de custos e apresento isso de uma forma... muito, muito transparente. Então, os alemães contribuem. Nós passamos não vou dizer muita dificuldade, passamos as dificuldades que o missionário passa aqui na Europa. Mas o que foi que nós fizemos? Nós comunicamos a nossa necessidade. Aqui nós sentiríamos que deveríamos comunicar, não pedindo, mas dizendo, ora a respeito disso. E as coisas acontecem. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Infelizmente, nós não vivemos com reservas. O que nós queremos ter, o que nós temos é a reserva de fé. E Deus honra isso. Agora, para você que está assistindo essa entrevista, eu quero dizer para você o seguinte: invista no missionário europeu. Porque se o missionário europeu conquistar europeus para Jesus, nós vamos ter provisão para evangelizar o mundo inteiro. Já foi assim no passado e eu tenho certeza que será assim de novo. Se você não investir no missionário europeu, os islâmicos estão vindo para cá e estão abrindo mesquitas aí a rodo. Não é? E ele vai conquistar o interesse dele é conquistar esse recurso para fortalecer o mundo islâmico.
Mas a Bíblia diz que quando a igreja se estabelece, as portas do inferno não prevalecem. Eu creio nisso, trabalho por isso e oro por isso. Interessante essa estratégia, então nós estamos convidando a você a estar participando dos investimentos em missionários. Se você desejar investir aí no trabalho missionário do pastor Carlinhos, basta acessar aqui a descrição e passar uma mensagem no privado que nós vamos encaminhar ao pastor Carlinhos, tá bom? E se você desejar também, nós temos no canal Missões na Europa uma oferta missionária que todos os meses são destinados a um missionário que está em campo. Então, você também pode contribuir e eu vou pedir também para colocar aqui na descrição o link e a descrição da oferta missionária. Pastor Carlinhos, vamos imaginar agora que nós estamos com um brasileiro, um missionário ou uma missionária apaixonada com tudo isso que está acontecendo aí na Alemanha, com esse, vou chamar assim, essa alegria desse resultado, desse evento que aconteceu, um evento para 200 e poucas pessoas na Alemanha, é muito bacana, com conversões, com música, com adoração. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o missionário que está com o seu coração embrasado, louco para ir para a Alemanha. O que o senhor poderia falar para ele se o senhor estivesse olhando no olho dele agora? Ok. Ame o lugar para onde você vai. Ame as pessoas para onde você vai. Decida não fazer uma igreja igual à igreja onde você está agora. Mas decida principalmente aprender como as pessoas sentem e responder a isso. Nós temos algo dentro de nós que precisa ser passado, que é a nossa alegria e o nosso entusiasmo por Jesus. As pessoas, o que causa impacto nas pessoas aqui, elas estranham no começo, depois elas se aproximam para ver, é o fato de que nós procuramos viver, nós não somos infalíveis, não somos perfeitos, claro que não, mas nós procuramos viver o Evangelho como está na Bíblia. Então, se você tem duas vidas, quer dizer, a sua vida na igreja é uma e a sua vida fora da igreja é outra, as pessoas vão ver e elas vão dizer, aqui já é assim também, por que eu vou me interessar por isso? Mas você tem um verdadeiro entusiasmo por Jesus, passe isso. Mas passe isso numa linguagem que a pessoa daqui entenda. Conheço muita gente aqui que diz, nós precisamos trazer o poder de Deus, o fogo do Pentecostes. Eu particularmente sou pentecostal também, o fogo do Pentecostes, e então que chega aqui e cria um estilo de culto que o alemão não entende. Então, se o alemão não entende, ele não vai poder crer. Não é? Então, nós temos que trazer uma mensagem em uma igreja, primeiro, centrada na palavra e no mover do Espírito Santo. É isso que a gente faz. O que a gente faz nos nossos cultos? Nós trazemos a nossa alegria, mas nós misturamos a nossa cultura com a cultura alemã. Como? Tem músicas que a gente canta, músicas alemãs que a gente canta, uma parte em português, uma parte, ou as internacionais, uma parte em alemão. Então, a igreja consegue cantar e consegue aprender o que nós estamos sentindo. Dê oportunidade para que o nacional, o alemão, no caso, aqui no nosso caso específico, para que o alemão expresse a religiosidade dele e o fervor dele de acordo com a cultura dele. Né? Não imponha goela abaixo a sua marca, a sua identidade cultural. Espere ele pedir para você fazer isso. Né? Os alemães amam a nossa maneira de ser alegres, mas nós não chegamos para eles e dizemos, nós somos animados e vocês são desanimados. Nós simplesmente somos alegres. Eles pedem para ser isso, eles nos acompanham. E quando ele manifesta a religiosidade dele, nós respeitamos. Né? Então, isso é fundamental. Tem muita gente que vem, tem muita gente cheia de vontade, com vontade de fazer as coisas, e simplesmente tropeça nesse sentido, se frustra, e aí vira as costas para o nativo ou até para o estrangeiro de outra cultura e foca-se só no brasileiro, como se o alemão não quisesse. O alemão, que é o europeu, quer. Se você encontrar a linguagem dele, ele quer. E se você me permite acrescentar só uma coisa, como pastor e trabalhando só inicialmente com os brasileiros, né? E até agora mesmo, a gente não tem contato com o não crente. Eu já tenho o B1 em alemão, tá? Mas o que foi que eu fiz?
Eu voltei para a escola. Aí eu me matriculei num outro curso de alemão. Estou repetindo de novo o A1, o A2, o B1, o B2, para ter contato com não crente. Essas pessoas do meu curso de alemão estão começando a ir para a igreja. Né? O contato com eles, nós falamos, tem a apresentação, eu digo que sou pastor, eles se interessam pela igreja, eu mostro fotos. Quando surge um tema de discussão na aula, que eu posso apresentar um pouco da maneira como eu vejo o mundo, eles se interessam, me procuram no intervalo, conversam comigo no intervalo, estão indo para a igreja. Todos vão? Não, mas alguns vai. Se um for, eu já cumpri a minha função. Já valeu o curso que eu estou fazendo. Se um fica. Interessante, são estratégias de evangelismo, né? Quando o senhor está inserido num curso de alemão, o senhor está entrando no contexto de vida deles, o senhor está se misturando a eles, e isso vai ser muito mais fácil, porque a nossa tendência, quando nós fazemos missão transcultural, é vivermos em guetos, vivermos nas nossas próprias colônias, entre nós, né? Os encontros de final de semana, as reuniões são todos brasileiros se encontrando. E esse contexto é muito legal. O senhor está se inserindo no dia a dia do nativo, da comunidade local. Muito bom essa direção. Pastor Carlinhos, queremos agradecer o seu carinho, mais uma vez a oportunidade. Se você quiser saber como é que é a história do pastor Carlinhos, aqui na descrição tem um link da primeira entrevista dele. Você pode acessar. Também pode ver aqui o curso de idiomas do canal Missões na Europa. E também está tendo acesso aqui à oferta missionária. Pastor Carlinhos, um abraço grande, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá bom? Um abraço, lembrança a todos aí e parabéns a você que ficou aqui conosco até o final. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos aquecer o coração de todo mundo aqui. Um abraço, pastor. É isso aí. Outro, queridão. Deus te abençoe. Tchau, tchau.